Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Campus Cast, o podcast vinculado à Universidade Estadual da Paraíba ao curso de jornalismo, produzido com apoio das disciplinas de Ética e Direitos Humanos e Comunicação Comparada, dirigidas pelo professor Moisés Silva. Eu me chamo João Paulo de Castro, estou hoje aqui com Eric Luan e o professor na mesa. Também contamos com Elvis Guimarães na sonoplastia e vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast. Os assuntos de hoje serão a Série B, o acesso histórico do Remo após 31 anos, os jogos da Série A com destaque para Flamengo e Palmeiras, mais um time brasileiro eliminado nos pênaltis, enquanto Alanús se tornou campeão da Sul-Americana, e o nosso raio-x, porque hoje não, no caso a semana é semana de final de Libertadores, final de Glória Eterna, então faremos nosso raio-x para essa final brasileira entre Palmeiras e Flamengo. Então, um bom dia a você, telespectador, bom dia, Eric, bom dia, professor. Vamos começar mais um episódio e vamos começar pela Série B, que terminou de maneira emocionante, com algumas frustrações e outras alegrias, inclusive o Remo, o professor Moisés falou que estava na torcida, conseguiu subir, conseguiu acesso depois de 31 anos, a última vez havia sido em 1994, quando ainda não era pontos corridos. Bom dia, João Paulo, bom dia, banca, bom dia ao Elvis, Bom dia aos ouvintes do Campus Cast. Eu diria para vocês, pessoal, que se alguém quisesse fazer um roteiro de filme, não teria feito melhor do que o que aconteceu com o caso do Remo, A gente começa falando do Remo, Curitiba sagrou-se campeão, A gente já comenta sobre isso, mas destaque para o Remo porque 31 anos, de ausência da Série A. E eu digo que foi um roteiro de filme porque, para começar, o Remo saiu atrás, O Goiás saiu na frente, E enquanto isso, Cuiabá e Criciúma 0-0. E eu acompanhei o jogo, parecia que não ia dar certo, Só que aí cai uma chuva enorme, uma chuva torrencial ali no campo. E o Goiás ele recua demais, E já pertinho do final do primeiro tempo, Pedro Rocha ele acerta um chute, e empata o jogo. Então, com o jogo empatado, aí sabe-se, a torcida fica sabendo que o Cuiabá faz o gol no Criciúma, e aí é só virar o jogo, E acontece, a virada, 2 gols de um outro Pedro, João Pedro, João Pedro, e ele faz mais 2 gols, e sela definitivamente a passagem do Remo. Está de parabéns, Eu fiquei muito feliz porque a atmosfera, que vai ser, e ao mesmo tempo a gente sabe que vai ser difícil para a logística dos times do eixo, viajar até Belém para poder fazer esses jogos na Série A, mas é isso. Por outro lado, para a torcida do Remo e para Belém do Pará vai ser bom ver Palmeiras, Santos, se o Santos ficar, Botafogo, Vasco, esses times todos, jogando lá contra o Remo, Então isso vai ser muito bom. Só me permite a brincadeira, espero que no vestiário o Marcos Braz não tenha falado, O Botafogo pode esperar, a sua hora vai chegar, ou o Flamengo, ou o Palmeiras, Espero que ele tenha aprendido a lição como dirigente, No mais, parabenizar a subida do Remo e vamos seguindo, Bom, perfeito. Gostaria de falar sobre o adversário do Remo nessa última rodada, que foi o Goiás, que chegou a liderar o campeonato no primeiro turno, e no segundo turno, literalmente assim, o time se acabou, sofreu muito, chegou a ficar 10 jogos sem vencer, teve a demissão do Mancini, e na reta final murchou, Tanto que o Goiás, nesse último jogo, ele precisaria apenas de um empate para subir. Começou ganhando aos 7 minutos, como o professor falou, abriu o placar, mas depois o time, assim como estava sendo na reta final do campeonato, sofreu
o empate e a virada e acabou não conquistando o acesso. O Criciúma também perdeu para o Cuiabá por 1-0 fora de casa. O Goiás conseguiu vencer o Amazonas e aí de fato se sagrou campeão da Série B. Você falou Goiás. Perdão, Coritiba venceu o Amazonas fora de casa por 2-1. E o Atlético Paranaense venceu em casa o América, subiu na segunda colocação. Então o Eric consegue passar aí pela tabela? Consigo sim, João Paulo. Pois é. Bom, Curitiba campeão, né? Com 68 pontos. Viu a torcida chorando, reclamando, deu certo. Foi isso mesmo, né? E o Atlético Paranaense finalizou com a vice-colocação, né? Segundo lugar, né? Com 65 pontos, seguido da Chapecoense com 62. E aí sim o Clube do Remo com 62 pontos também. Um ponto apenas à frente do Criciúma, que ficou em quinto, né? E aí a gente vai dando uma descidinha e vamos lá para a zona da degola, né? Que caíram Ferroviária com 40 pontos em 17º, Amazonas com 36 em 18º, o Volta Redonda com também 36 em 19º e em 20º o Paysandu com apenas 28 pontos. Há de se destacar que dos 4 times que subiram para a Série A, todos 3 primeiros da região sul, né? São da região sul, né? Ou seja, Curitiba, Atlético Paranaense e Chapecoense, né? E também acompanhei a coletiva do Odair Hellmann, né? Ele conseguiu, né? O que eu achei interessante nessa coletiva foi ele falar, né, do que era necessário para estruturalmente o time, né, se organizar. Então ele viu algumas coisas ali, né? Ele aponta três itens, né? E um deles é o alinhamento, né, com a diretoria para poder fazer as contratações e o próprio reforço do time. Ele detectou esses problemas e acabou subindo. Eu comentei aqui que ele tem um sistema de jogo muito interessante, né? Os times treinados pelo Odair Hellmann são muito consistentes, né? Não deu certo quando ele assumiu o Santos, mas o Santos atualmente para você assumir é complicado, né? Mas enfim, parabenizar os 4 times, né, que vão para a Série A. E como eu estava comentando aqui nos bastidores, né, é você não fazer loucura, né, gastar demais, né, porque senão você nem permanece na Série A, ainda fica com endividamento impagável, né? Então é isso. Bem-vindo de volta ao Coritiba, ao Atlético Chapecoense, e seja muito bem-vindo ao Remo, a Série A, que é o nosso assunto agora, né? Vamos subir um pouquinho a divisão e vamos falar sobre os últimos acontecimentos do Brasileirão da Série A, principalmente enfatizando a disputa entre Flamengo e Palmeiras, né? Vamos começar tivemos o primeiro jogo foi entre Botafogo e Grêmio. No sábado, o Botafogo acabou vencendo por 3-2. O Felipe não está aqui, né? Mais uma derrota do Imortal. E aí, no mesmo horário, tivemos o jogo que decidiria ali os rumos do campeonato. Flamengo e Palmeiras. Começar do Flamengo, foi no mesmo horário, mas o Flamengo venceu o Red Bull por 3-0. Então, diferente do jogo do meio da semana, né, que o Flamengo jogou num 4-2-4, né, a volta de Arrascaeta, né, aí muda a configuração. E aí não tem o que dizer, né? Quando tá ele e o Jorginho junto, gente, pelo amor de Deus, o passe que o Jorginho dá para o primeiro gol do Arrascaeta e a forma como ele tira o goleiro é uma coisa assim de tirar o chapéu, né? E aí ele faz o gol de pênalti e depois o Arrascaeta faz um passe magistral para Bruno Henrique fazer o gol, né? O que torna um pouco preocupante é que preocupou para quem era torcedor do Flamengo foi que o Bragantino ele começou jogando, né, de uma maneira bem morna, né, assim. Ele jogou tipo Vitória contra o Palmeiras, né, tentando ganhar tempo, né, mas uma fragilidade defensiva e aí pronto, deixou a Arrascaeta livre de frente, né, aí realmente o cara fez aconteceu, né, primeiro passo do Jorginho. Então esse jogo ele destaca essas peculiaridades. E também uma boa atuação do Everton Araújo, um menino, né? Até a gente comentou no episódio passado, né? A atuação de meninos, né? Se é vantajoso ou não é, né? Até a Camila falou que, né,
inclusive umas saudações para a Camila, que não está hoje aqui, né, que tem que colocar mesmo, e eu acho assim, você coloca, né, não é que eu não discordo de Camila, você coloca o jogador, ele escala o jogador quando ele está acostumado a estar atuando várias vezes. É o caso do Everton Araújo, né? Como ele está atuando várias vezes, por mais que esse menino oscile, né, mas ele está jogando direto, então ele está ambientado com o sistema de jogo, está ambientado com as decisões. A mesma coisa não se diz do João Vitor, né, que no jogo contra o Fluminense ele foi execrado, né, cometeu vários erros, já tinha cometido contra o Sport, né, e aí isso é perigoso porque acaba com a carreira de um jogador. Eu tinha mencionado em uns episódios anteriores o caso do Jean Lucas, né, que é base do Flamengo, né, começou no Flamengo e a mesma coisa, né, o Barbieri colocou ele para jogar ali e não deu tranquilidade, né, escalava um menino assim por uma forçada de barra. Então, só para deixar claro que eu não sou contra a escalação do menino, mas você tem que saber escalar esse menino, né? Tanto é que a Camila menciona o Estevão, ele já estava totalmente ambientado no time. E mesmo assim, já que foi mencionado o Estevão, eu acho que os palmeirenses lembram aqui, e até vão me mencionar a brincadeira que se fazia, porque o Estevão parece que não fazia gol em jogos decisivos. Aí tinha uma brincadeira que ele só fazia gol contra um determinado time. Contra o Cuiabá. Chamavam ele de Cuiabá Man. Pronto, exatamente. Para você ver, né? A sorte foi que o menino ele foi negociado rapidamente com o Chelsea, né? Inclusive contra o próprio Chelsea ele fez um jogo, né, maravilhoso, né? Mas é isso. Por quê? Porque esses meninos eles tendem a oscilar, né? E mais no Rio de Janeiro, que tem um problema, que o Flamengo você vai do céu ao inferno muito rapidamente. Então você tem que ter um empresário forte que saiba administrar a carreira e um psicólogo ali para uma estrutura importante para esse menino não cair num vislumbre, né? Ficar deslumbrado demais. Então é só essa restrição que eu tenho. Você tem que ficar jogando. Então, voltando ao jogo, o Everton Araújo ele teve uma boa atuação, né, no jogo. E acho que não tenho dúvidas que o craque do time, do campeonato, é o Arrascaeta mesmo. Não tenho o que falar. Concordo com o professor em relação a ter tempo, né, para colocar os garotos para jogarem. Tem que ter toda uma junção da comissão técnica ali para saber o momento certo, para também não queimar o jogador e jogar os garotos aos leões, né? O Estevão, por exemplo, o Abel, assim como foi com o Endrick, eu me lembro, não sei se o Eric vai lembrar, na La Bombonera, o Endrick entrando aos 94 minutos, quando a gente saberia que ele seria muito importante para a vitória, que ficou no 0-0. Eu acho que tem coisa da comissão técnica, né? Não colocar o garoto num jogo desse, talvez possam pensar na parte mais psicológica, assim, que a gente talvez não entenda como torcedor. É verdade. E João Paulo, bom dia, professor Moisés, todos que estão nos ouvindo. É isso mesmo, né? E agora com essa levada de jogadores mais jovens, agora tomando conta do futebol brasileiro, talvez tenha esse cuidado, realmente, né? Dizer, não vamos jogar o garoto num jogo que é tão pressionado, né? Como foi o Palmeiras e Boca na La Bombonera. E eu esperei muito do Endrick, realmente, né? O Abel talvez tenha pensado em preservar mais ele, né? Mas talvez teria sido até melhor dar mais minutagem, que ele, coitado, tá comendo um banco lá no Real Madrid, né? Mas o professor falou muito bem sobre a situação do garoto do Flamengo, né? E acho ele um ótimo jogador, e se tiver essa boa sequência, né, e se o Felipe Luiz souber tratar bem, rapidamente vai virar um grande jogador. E falando do jogo do Flamengo agora em si, o Flamengo vem fazendo a parte dele, né? O que tinha de fazer, as rodadas que tinha de ganhar, se aproveitou totalmente do vacilo que o Palmeiras deu, e agora se encaminha para o título, né? Acho que o Abel Ferreira falou isso também, não tenho certeza, né? Ele disse na coletiva, a gente vai falar mais para frente, né? Sobre a questão de que o campeonato já está entregue, né? Então já a gente vai debater sobre isso. Eu também tenho a mesma opinião que vou prestar já, né? Então, uma ótima partida contra o Bragantino, o professor falou, e eu não preciso nem estar repetindo aqui do tanto que é craque o Arrascaeta, né? O jogador que em uma bola pode decidir um jogo, pode fazer uma coisa diferente, e o Flamengo vem aí se aproveitando desses jogos esquecíveis, né? Contra esses times de meio de tabela, esse time de baixo, coisa que o Palmeiras
infelizmente não fez, e agora está pagando por isso. Bom, quando o Jorginho e o Arrascaeta estão em campo, o Flamengo é totalmente sobe a régua e o nível, né? Bom, se por um lado o Flamengo tem aproveitado suas chances, por outro lado o Palmeiras não tem aproveitado as oportunidades. Já havia empatado contra o Vitória em casa por 0-0 e repetiu o placar contra o Fluminense por 0-0 de novo. Um jogo que até o Fluminense teve mais chances, eu acho, assim, de fazer o gol do que o Palmeiras. Tanto que o Carlos Miguel ele foi eleito o melhor em campo de novo. E é isso, o Palmeiras vem aos trancos e barrancos, mas aos barrancos nem consegue fazer mais gol. Acho que desde do Mirassol, que não balança mais as redes, tem sido difícil. Nos comentários do jogo, o Fernando Praz, que é jogador do Palmeiras, inclusive, soltou a informação de que o Palmeiras agora está 5 horas sem fazer gol, né? Preocupante para um time desse nível. E mais preocupante ainda foi a atuação contra o Vitória. Já havia sido horrível a atuação do Palmeiras. Parece que não é aquele Palmeiras que encantou contra o River, contra o São Paulo. E agora contra o Fluminense, pior ainda. O Flaco Lopes irreconhecível. O Vitor Roque é o que está mais se destacando, apesar de não estar fazendo mais gol e dando assistência, mas é isso. Pois é, né, João Paulo? Mas é uma temporada do Palmeiras que passa mais por esses altos e baixos. Né? O Palmeiras oscila muito durante a temporada. Começou bem, cai o nível, voltou a jogar bem, agora cai o nível de novo próximo à final da Libertadores, que é o que mais preocupa o torcedor nesse momento. Né? Você falou muito bem, o Carlos Miguel é mais uma vez o craque do jogo, para mim do jogo, né? Porque é um jogo de 0-0 com as boas defesas que ele fez, a gente tem que dar os créditos ao goleiro, que já é uma posição tão encarecida, né? E cobrada, mas o Palmeiras não vem fazendo sua parte, né? E talvez seja uma estratégia do Abel Ferreira, não sei se realmente o time tem esses problemas, não sei se físicos, né? Porque o Piquerez vem muito mal durante a temporada toda. Até falava num Campuscast passado. Será que eles estão se poupando para a final? Assim, inconscientemente? É uma coisa que acontece já há algumas temporadas, né? Não sei se o João Paulo já percebeu. Sim. Já há algumas temporadas que o Palmeiras, antes de disputa de títulos, não faz bons resultados. Às vezes abre mão de alguns campeonatos, né? Então, assim, acredito que pode ser o que o professor fala, que inconscientemente os jogadores vão se poupando, ou algo até premeditado. Mas a partida contra o Fluminense, onde o Palmeiras cria muito pouco. Muito pouco. E aí começa aquela mania não, porque obviamente é treinado, entre aspas, mas de levantar muito a bola na área. Foi muito toda hora um chuveirinho dentro da área, para ver se alguém escora, para ver se uma bola sobra. Né? E o Palmeiras, com a qualidade do meio campo que tem, obviamente sem o Andreas Pereira, faz muita falta. Decai muito o nível do meio campo, né? Mas assim, independente do que acontece, o Palmeiras necessitando de pontos, tinha que ter feito um resultado melhor. Contra a Vitória, contra Santos e agora contra o Fluminense, né? O Fluminense é uma grande equipe, ganhou do Flamengo inclusive, mas o Palmeiras jogando em casa teve oportunidade de fazer um gol ali. O Flaco Lopes vem sendo muito fominha, né? Falando de coletiva, né, do Abel, foi citado, ele falou depois na coletiva que o Flaco ele não tá fazendo o que o Abel pede, né? Eu peço uma coisa e ele faz outra. Então... Chegou um momento do jogo ali que o time do Palmeiras, os jogadores queriam decidir. Já não era mais jogar no coletivo, tentar construir uma jogada, todo mundo pegava, chutava, explodia na zaga. E aí fica uma coisa difícil, porque quando você precisa de pontos, você precisa de organização. E aí quando começa todo mundo querer fazer por si, aí o jogo vai tomando um rumo que talvez não devia tomar, né? Como foi o desespero, né? No final contra o Vitória, o Gustavo Gomes entrou ali aos 30 e poucos minutos para ser o centroavante e igualar numericamente ali na área contra o Vitória, né? E vazou não, né? O vídeo do Fábio foi divulgado, falando com os torcedores, não sei se vocês viram, os torcedores reclamando que era pro Fábio entregar, ele falou, vocês teriam que
Não venceram o Vitória, não venceram o Santos. Vai ganhar, vai reclamando de quê? Eu concordo Vi totalmente. muito palmeirense reclamando da postura dele, mas sinceramente agora como palmeirense vou falar pra você que ele não fez nada de errado. Eu concordo totalmente com o Fábio. De verdade mesmo. Se fosse eu, talvez estivesse no jogo, eu iria corrigir a própria torcida do Palmeiras. Vocês estão cobrando o cara porque ele tá fazendo o trabalho dele e o nosso time não ganhou pontos em cima do que era pra ter feito. Agora não adianta reclamar. Não adianta pegar no pé de ninguém. O Palmeiras fez 2 pontos contra o Vitória o campeonato inteiro. Vai reclamar de quê? O desempenho horrível contra o Fluminense. E aí o pós-jogo tivemos a coletiva do técnico Abel Ferreira. Mais uma coletiva que eu achei muito lamentável do português. Então, na coletiva ele chega a dizer que estava entregando os pontos, né? Os meninos aí vão olhar as palavras dele, mas alguns acham que é estratégia, né? Tem alguns comentaristas na TV que disseram que talvez seria uma estratégia para justificar porque ele vai botar o time reserva contra o Grêmio. Então, digamos assim, já sei que o campeonato está entregue mesmo, né? Tanto é que uma das últimas perguntas foi isso. Abel, isso aí o português brasileiro, né, falou assim, você está realmente jogando a toalha ou é, né, ou é porque você está aplicando, né? E aí ele faz isso. Eu acho, né, que essas palavras dele é puro chute aqui que eu estou dizendo, certo? Eu acho que talvez ele tenha falado isso com relação ao grupo dele. Assim, puro chute. Tipo, tá certo que o time tá se poupando, né, e ele tá vendo isso. E aí, basicamente, nessa coletiva, é como se ele estivesse dizendo para os jogadores, vocês estão entregando os pontos, né? Já entregaram para o brasileiro, vão entregar para a Libertadores. Eu estou entendendo que essa frase dele, de dizer que o campeonato estava decidido, é muito forte se tratando de Abel Ferreira. Então, para mim, é como se ele estivesse motivando o grupo dele para alguma coisa que ele está preparando na terça-feira e no sábado. Né? Porque acho que ele deve estar enxergando que alguns jogadores estão desmotivados. Né? Inclusive do time reserva, talvez seja isso, né? Do time alternativo que ele está colocando, alguns jogadores. Então, talvez seja isso, né? Que ele esteja entregando os pontos. Né? Mas aí vocês fiquem à vontade para comentar. Eu só vou deixar para falar depois, né, de uma coisa que ele falou de narrativas, né, que aí ele manda muito mal, mas eu vou deixar primeiro vocês falarem se está entregue realmente ou foi estratégia. Eu acho que eu fico muito mais pelo lado da estratégia, porque em algumas coletivas o Abel ele já havia citado que não acredita, ele falou, entre aspas, mais ou menos, não acredita em tudo que eu falo aqui. E parte muito das vezes que ele quer meio que chamar toda a responsabilidade, todos os holofotes vão para ele, para meio que deixar o elenco dele meio que protegido assim em segundo plano. Então eu acho que é muito mais essa questão de proteção, tá entregue, meio tira aqui a pressão dos jogadores, depois ele tem uma conversa interna e resolve, do que de fato tá assim, ele quis falar que tá entregue, que vai jogar a toalha e desistiu. Isso aí, a fala do Abel Ferreira foi essa daqui, né? Abre aspas. Não adianta dizer, acho que devemos canalizar nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo no meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor. Mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro, afirmou Abel Ferreira. Então, essa foi e o que ele vai falar na altura certa? Posso chutar o que ele vai dizer? Pode, com certeza. Ele vai dizer isso. Olha, o sistema não nos permite ganhar. Né? Não quer que o Palmeiras seja campeão. Ou será que ele vai dizer, não, trocar os jogos da Copa do Brasil? Não, a gente aprova. Ou será que ele vai dizer, não, a gente fica contente com as convocações da data FIFA? Eu estou dizendo isso porque, falando de narrativas, já que ele gosta de falar tanto de narrativas, foram as narrativas do Palmeiras, no geral, em relação, né, essa fala que eu disse do sistema. É uma fala que ele não repreendeu, né, que foi do João Martins, quando o Palmeiras foi campeão. E as outras falas foram falas que o Palmeiras concordou com a mudança de datas, né, da Copa do Brasil, que era onde o time podia ter descansado. Né? Eu me lembro muito bem que o Flamengo não concordou com essas mudanças. Né? E a outra
mudança foi a questão da data FIFA, que, salvo engano, se não foi ele, alguns dirigentes chegaram a falar que não se opunham à convocação de jogadores para amistosos na data FIFA. Né? E aí a gente deixa bem claro que a data FIFA acabou com o desempenho do Palmeiras. Eu posso dizer para vocês, eu confesso aqui que eu não assisti o jogo do Palmeiras com o Fluminense, em virtude de... Só vi os minutos finais, né, em virtude de que eu estava acompanhando o jogo do Flamengo, né, mas vi o jogo do Vitória, tá, em que você tem um Palmeiras no primeiro tempo completamente apático, certo? Nesse time do Palmeiras, contra o Vitória, era Alan mais 10. Né, o que o menino jogou, certo? Ninguém pode falar mal desse menino, porque ele jogou muito, né, no jogo contra o Vitória. Certo? Mas chama atenção, por exemplo, o Vitor Roque, que nitidamente você vê que estava totalmente desconcentrado, cansado, eu não sei porquê. Não é só, gente, o cara atuar 45 minutos. Tem uma viagem de ida, tem uma viagem de volta, tem toda uma questão psicológica, um ambiente, você volta para um jogo. Né? O Vitor Roque estava irreconhecível. Ele estava tentando alguma coisa, mas nitidamente ele não estava conseguindo, porque ele estava desconectado, que provavelmente foi o que aconteceu com o Flaco. Então a data FIFA acabou com o Palmeiras, né? Pelo menos no jogo contra o Vitória. No jogo com o Fluminense, a gente tem que reconhecer também que o Fluminense é um time difícil de bater. Certo? A gente estava olhando com o Zubeldia, o time do Fluminense, ele havia tomado, antes do Fla-Flu, porque ele tomou um gol de pênalti, mas ele tinha tomado somente 2 gols desde que o Zubeldia chegou. Vejam só, 2 gols. Parece que o Zubeldia, ele está no Fluminense faz uns 10, 8 jogos, não tenho certeza, mas é isso. O Fluminense só tomou agora 3 gols. Certo? Então, é um time difícil realmente de bater. Certo? Se você não tiver completamente focado, né? E é porque o Fluminense jogou com alguns jogadores reserva, não foi isso, gente? Exatamente. Teve alguns de falta. Thiago Silva e o Lúcio Acosta foram preservados. Então, teve jogadores que foram preservados ainda por cima. Mas eu acho esse tipo de narrativa lamentável. Ele já tinha anteriormente dito que o Ramon Abate Abel, né, foi outra narrativa, ele não considera pênalti, e aí a gente deixa bem claro que as falas de Abel, né, já que o João Paulo falou que não acredita em tudo que eu digo, então não vou acreditar, porque ele afirma peremptoriamente, né, nitidamente, que não houve pênalti no jogo com o São Paulo, só ele viu isso. Certo? Sem contar que tem outros tantos casos ali que, por exemplo, a expulsão do Andreas Pereira, e aí ele diz que o Ramon Abate Abel é o melhor árbitro, né? Ele elogiou o Ramon Abate Abel, etc. Então só ele está certo e todo mundo está errado, né? Porque todo mundo acha que ele errou, o Ramon Abate Abel, inclusive até o STJD deu uma punição a Ramon Abate Abel, né? De decisões que ele não tomou que deveria ter tomado. Então, eu não sei onde é que ele quer chegar com essas narrativas, né? Não sei também se ele está querendo entregar os pontos. Enfim, né? Fica para vocês aí comentarem essa narrativa que ele diz que no final do Campeonato Brasileiro vai comentar. Mas que eu já sei que é isso, que ele acha que o Palmeiras foi favorecido. E, para ser sincero, gente, no futebol há favorecimento. Tá? E aí, quando eu quero dizer que há favorecimento, veja, o que eu estou querendo dizer? Não é que existe uma máfia. É só você olhar a estatística. Disseram que o time que mais tinha recebido pênaltis foi o Internacional. Certo? Aí, não é Flamengo e Palmeiras, mas é um time do G12. Certo? No dia que tiver, por exemplo, o Sport Recife recebendo mais pênaltis que qualquer outro time, aí eu vou dizer que não há favorecimento no futebol. Porque, gente, é claro, nitidamente, vai jogar, por exemplo, Remo e Flamengo. Certo? Então, um cartão amarelo que é para ser dado contra o jogador do Flamengo não é dado. E contra o Remo é dado. Gente, nitidamente o árbitro ele se deixa levar por grandes camisas. Certo? Aí eu não estou falando do Flamengo nem do Palmeiras, eu estou falando do G12, Flamengo, Palmeiras, Grêmio. Certo? É nitidamente quando você vai olhar
certo? Um Criciúma, uma Chapecoense que vai jogar contra esses grandes times, não me venham dizer que não há. Tanto é que você olha a estatística do futebol, você vê qual é o time que recebeu mais pênalti. No dia que, pronto, na série ano que vem, na hora que a Chapecoense ela for o time que mais for favorecido em pênaltis, aí eu vou dizer que não há favorecimento no futebol. Há favorecimento porque o árbitro ele olha a camisa, certo? E aí eu não estou falando qualquer Flamengo, Palmeiras, Santos, Inter, Grêmio, Vasco, Botafogo, entendeu? Todos esses times, quando o árbitro ele olha entre ele e uma Chapecoense, então uma expulsão que era para ser dada não é dada, entendeu? Um cartão amarelo que era para ser dado. Por exemplo, no jogo com o Sport, né, os cartões amarelos que geraram o segundo e a expulsão foram bem dados, certo? Agora, ele dá por quê? Porque é contra o Sport. Se fosse uma final de Libertadores, Flamengo e Palmeiras, ele daria o segundo amarelo e expulsaria? Eu tenho convicção que não. Certo? Então, há favorecimento. Não é favorecimento que vocês estão pensando do tipo, eu vou dar um título a esse time, não. Há favorecimento em relação a esses times de grande camisa contra os de menor camisa. Tanto é que a estatística mostra o quê? Qual a quantidade maior de pênaltis foi marcado. Aí, acho que o Flamengo até aumentou, porque está tendo muito pênalti agora a favor do Flamengo, né? Já teve no jogo passado, nesse agora também teve novamente. Contra São Paulo. Né? Então, e internacional. Então você vai olhar, as camisas são daqueles grandes times, considerados grandes, que é o G12, certo? Agora, ele não pode me falar, por exemplo, que no jogo contra o Fortaleza, na Copa do Brasil, ou jogos contra o Fortaleza, né, nitidamente, né, até os meninos aqui falaram que o Marcos reclamou, né, dizendo que não era... Então tem favorecimento. Tem favorecimento. Quando você olha uma camisa e outra, você tem favorecimento. Então, não me venha com que ele vai falar de narrativas, certo? Não me venha com narrativas, porque time grande da Série A, certo? Quando vai ser cotejada a camisa desses times do G12 com times de menor expressão, com todo respeito, certo? Não tem condições. O árbitro ele sempre olha para essas camisas. Tá? Desculpa a demora, mas é um desabafo aí. E aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa a respeito dessa fala dele. Na fala dele eu não tenho mais nada a falar, só sobre essa questão de ser cultural dos árbitros respeitarem muito a camisa, não acontece só no Brasil, né? Na Espanha, por exemplo, tem o Real Madrid e Barcelona que tem um trocadilho de lado, o Real Madrid e o Barcelona. Então não é só no Brasil que fica isso. Claramente, em todo lado do mundo, se tiver um Real Madrid jogando Champions contra um clube de menor expressão, claramente vai ter um favorecimento em questão ao clube de maior camisa. E agora vamos passar para os resultados do domingo, né? O dinizismo chegou aí à 5ª derrota seguida. O Bahia fez 1-0 no Vasco, na Fonte Nova. E o Vasco tem perigando ali a zona de rebaixamento. João Paulo, se você me permite interromper, só voltando ao jogo do Palmeiras, eu gostaria de deixar claro também que eu achei injusta a expulsão do Andréas Pereira. Contra o Vitória, né? Porque ele não acerta o rosto do menino, aí depois ele leva o amarelo, e depois na reclamação, tudo bem que ele leva o amarelo, porque eu acho que esses tipos de ponderação, depois que o jogo acabou, etc. Então, mas o primeiro cartão eu achei injusto, só para deixar claro aí a minha opinião. Mas voltando, né, o Vasco perdeu, vamos continuar. O Cruzeiro continua vivo, né? O Cruzeiro conseguiu um 3-0 contra o Corinthians, que o Dorival na coletiva falou que vai ser totalmente diferente o cenário do jogo na Copa do Brasil, né? Então o Caio Jorge, o KJ fez mais 2, o Arroio fechou o placar, e o Cruzeiro ali continua vivo na briga pelo título, já a gente passa pela tabela, mas o Caio Jorge até falou que o Flamengo poderia tropeçar, que o Cruzeiro está atento. Não sei se essa narrativa ela vive dentro do vestiário celeste, né? Se eles realmente acreditam no título, estão com a cabeça na Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro vence, o Corinthians vence bem. O Corinthians que oscila muito no Brasileiro, a gente já havia falado isso alguns episódios atrás. E o São Paulo conseguiu vitória ali contra o Juventude em casa, no Morumbi, por 2-1. E o Sport, que até começou ganhando do Vitória, mas aí quando a fase é ruim, tomou a virada, 3-1 pro Vitória. Com um gol, não sei se vocês chegaram a ver, bizarro ali, contra do Luan Cândido, o chute ia totalmente para fora, tocou no lateral do Sport e foi para dentro do gol. Quando a fase é ruim, não tem o que fazer, né?
Com isso, jogou o Santos de novo para a zona. Já a gente vai comentar que tem um jogo hoje. Hoje temos jogo Internacional e Meu Santos. Deus do céu, como dizia o Apolinho, né, o Washington Rodrigues, né, vai ser briga de foice no escuro ver esse jogo. É a briga dos desesperados hoje, né? Hoje teremos, além de Mirassol e Ceará, teremos Internacional e Santos no Beira-Rio, que o Neymar vai ser poupado, não vai jogar hoje. Sentiu um desconforto na coxa no último jogo e um desfalque importantíssimo, não tanto pelo desempenho do Neymar, que não estava tão alto, mas pelo nome Neymar e não pelo desempenho. E o Internacional e Santos hoje vai ser complicado, hein? Porque uma vitória do Inter complica demais a vida do Santos, que não tem uma tabela favorável. Mas uma vitória do Santos, aí o Inter já vai se complicando e já está complicado totalmente para o Inter. Então, 9 horas hoje no Beira-Rio, um jogo dificílimo entre Internacional e Santos. Então, esse jogo, como eu falei, né, é um jogo, né, que o Vitória ele joga o Santos para... E a última rodada é Santos e Cruzeiro. Se o Santos estiver lutando para não cair e o Cruzeiro estiver lutando pelo título, vai ser complicado esse jogo, né? E para o Inter também está complicado porque teve uma vitória no meio da semana contra o Ceará, mas foi com um jogador a mais, recebendo empate, né? Então o Internacional não está performando como deveria. Então eu apostaria que o Internacional vai ganhar esse jogo. Não, mas é o jogo da vida do Inter, esse jogo. Entendeu? E quanto à ausência de Neymar, é esperado, né? Ele não está fisicamente bem. É um jogador decisivo quando ele está bem. Eu ainda continuo dizendo que jogadores assim, né? Veja só o exemplo do clássico Corinthians e São Paulo. Memphis Depay entra no segundo tempo, faz um golaço. É isso que se espera do jogador diferenciado, né? Eu não sei se vocês lembram que eu comentei na semana passada do Neymar, que ele teve um lance sozinho, né, e não fez nada, né? O Memphis, né, ele pega uma bola sozinho, coloca debaixo das pernas, né, dá uma caneta no defensor do São Paulo e faz um golaço, né? E parece que ele foi poupado nesse jogo agora contra o Cruzeiro. Porque no frigir dos ovos é isso. O Corinthians deve estar se preparando para essa decisão da Copa do Brasil. E eu não boto a minha mão no fogo que esse jogo Corinthians e Cruzeiro vai ser, como o Dorival mesmo disse, não vai ser a mesma coisa. Né? O Corinthians, ele, quando está com o time completinho, com o Garro e Memphis, faz muita diferença, viu? Perfeito, exatamente. Então, o jogo da vida hoje para o Internacional e o Santos. E o Santos que recebe o Sport na próxima rodada. E aí, se o Santos não conseguir pontuar 3 pontos contra o Sport, aí meu filho, sinto muito, Santos, mas apto a cair. Então, vamos passar pela tabela, Eric? Vamos lá. Pois é, atualmente o líder é o Flamengo com 74 pontos, né? Acompanhado do Palmeiras na vice-colocação com 70. O Cruzeiro vem logo atrás em terceiro lugar com 68. E fechando o G4 temos o Mirassol com 60 pontos. Aqui eu acho que não vamos ter muitas mudanças até o final do campeonato. Minha opinião, claro, né? Em quinto lugar temos o Botafogo com 58, que também já garantiu vaga para a Libertadores 2026. Em sexto lugar o Bahia com 56. Em sétimo o Fluminense com 55. Em oitavo o São Paulo com 48. Em nono, o Bragantino com 45. Em décimo, o Corinthians com também 45. Em décimo primeiro, o Atlético Mineiro com 44. Décimo segundo, o Grêmio com 43. O Vasco em décimo terceiro com 42. E o Ceará ali em décimo quarto também com 42. E aí a briga dos desesperados, como eu estava falando, né? O Internacional ali em 15º, o Vitória em 16º, 40 e 39 pontos respectivamente. E na zona de rebaixamento, Santos, Fortaleza, Juventude e o Sport de Recife. Bom, antes de falar da finalíssima da Libertadores, vamos falar da outra final, né, sul-americana entre Lanús e Atlético Mineiro, que aconteceu nesse sábado no Defensores del Chaco. Pessoal, é o seguinte, eu acompanhei esse jogo inteiro. Quando passou 5 minutos, eu já sabia que esse jogo ia para os pênaltis.
né? Os times eles ficaram muito cautelosos, né? Jogando, né? Muito estudando, né? Cada um os movimentos do adversário. O que deu para perceber dos dois times? Enquanto o Atlético Mineiro ele era mais vertical, né? Ele tentava, né, fazer jogadas em profundidade, né, para tentar arrematar. O Lanús ele ia naquele estilo de toque de bola para ir progredindo, para chegar na área, certo? Agora, o grande problema é que o Lanús ele tem um sistema muito bom. Esse técnico do Lanús, acho que se não me engano ele é Pellegrini, né? Ele montou um sistema muito bom, que o time sabe o que está fazendo, tocando bola, para vocês verem que um sistema de jogo, quando ele é bem organizado, ele compensa a limitação técnica, porque o Lanús era limitado tecnicamente, né? Teve algumas oportunidades de chegar na área, mas como os jogadores tecnicamente são assim, mais fracos que o do Atlético Mineiro, não conseguia produzir alguma coisa, né? Teve até um lance que o zagueiro o Alan Franco, ele erra o jogo, a bola, e o Lanús vai para o contra-ataque, mas quando chega lá na frente o jogador não tem qualidade técnica para fazer a definição, né? E assim foi prosseguindo o jogo, né? Até chegar na prorrogação, que o Lanús começa até melhor, mas depois o Atlético ele toma as iniciativas e o Biel ele perde 2 gols, né? Um foi uma cabeçada que ele não acerta direito, e o outro foi um lance cara a cara com o goleiro que ele não consegue finalizar. E aí o jogo vai para os pênaltis, né? E aí reserva emoções, né? Enormes. O pessoal quer dizer que o Biel ele foi vilão do jogo. Ele errou, obviamente, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito fácil botar culpa no Biel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? Já vocês comentam, né? Quando a disputa começa, o Everson ele defende o primeiro, e aí quem abre a cobrança, vocês lembram quem abriu a cobrança do Atlético? Hulk. E ele perde. Esse sim é um jogador que, né, acostumado a bater pênaltis, né? Jogador que recebe mais para isso, né? É um jogador que, né, tá ali para decidir, e ele abre a cobrança perdendo também. Então, né, e o curioso é que pro lado do Lanús é o jogador mais experiente, que era para fechar, né, a decisão, e ele chuta por cima do gol, né, erra completamente, aí vai para as cobranças chamadas alternadas, né? E aí o Vitor Hugo ele acaba perdendo, e o Lanús se sagra campeão, né? Pois é, né? O Hulk que cansa de perder pênalti em decisão pelo Galo, né? Aconteceu com o Palmeiras na Libertadores, aconteceu agora de novo pela Sul-Americana. O Galo teve uma postura preguiçosa, eu diria assim, durante o jogo. O segundo tempo foi horrível. O segundo tempo foi daqueles jogos que a gente acompanha no meio de semana, né? Até a Série B tava com mais emoção do que a final da Sul-Americana, de verdade mesmo, assim, pelo que eu pude acompanhar. Ô, Eric, eu queria lhe interromper só para deixar claro uma coisa que o Lanús usou, que eu acho que é essa postura que todo time numa decisão, se você é mais fraco tecnicamente, você tem que fazer, sem ter medo de fazer. Porque é o seguinte, quando o Lanús começava com a bola lá atrás, seja porque foi recuada ou saía, que o Atlético Mineiro ia fazer a pressão na frente. Depois reparem bem, vocês ouvintes, o Lanús ele não fazia cerimônia de dar o chutão para quebrar lá na frente. Todas as vezes que o Atlético Mineiro tentava fazer essa pressão, o Lanús, eu não tenho vergonha de pegar e jogar a bola lá na frente, mas você não vai pegar um erro meu aqui atrás, entendeu? Então foi assim, né? Foi um jogo porque eles falaram, a gente vai perder, mas se for perder é nos pênaltis, né? Porque nitidamente era isso. Quando eles tinham a bola, que tinha a possibilidade de perder pela pressão, quebrava lá na frente, deixava para quebrar lá na frente. Só então, lhe passando a palavra, Eric, eu achei interessantíssima essa estratégia, né? Se eu tiver que errar é lá na frente, aqui atrás eu não erro não. Porque bloqueou, de certa forma, o jogo do Galo, né? Porque se roubar uma bola ali
talvez no início do jogo, faz um gol, as coisas se complicam pro Lanús, que como o professor falou, realmente não tem a capacidade técnica que os jogadores do Galo tinham. E, cara, pô, prestando atenção assim, de verdade, com o ataque que o Galo tem, Hulk, Dudu, que de certa forma já estão com uma idade já avançada, né? Mas são ótimos jogadores ainda, com muita qualidade. O Rony é muito esforçado também, corre muito e não conseguiu criar contra o Lanús, né? Pegou uma defesa que estava bem postada, né? E, inclusive, falando agora sobre a entrada do Biel, o garoto que entrou com o psicológico lá embaixo, né? Acho que depois que ele perdeu aquele gol cara a cara com o goleiro, eu, como treinador, não deixaria ele bater o pênalti, não, de forma alguma, né? Mas aí tomou a decisão, ele foi lá para as cobranças, também não fez muito bem. O Everson, para mim, foi o maior destaque do Galo nas cobranças de pênalti. Sempre é, né? Sim. Já há muito tempo vencendo. E como você é goleiro, Eric, vale destacar que o último pênalti do Lanús, que poderia ser o do título, né? Que o Lucho Acosta, que é o mais experiente, isolou. O Everson tomou a decisão de ficar no meio. Ele pegaria aquele pênalti, com toda certeza do mundo. Inclusive, quando eu vi pela TV, eu achei que ele tinha pegado, né? E o que é muito difícil, porque, cara, no último pênalti, na última cobrança de pênalti, o goleiro nunca vai ficar no meio. Nunca. De verdade, nunca vai ficar no meio. Porque se ele fica e o cara bate no canto, fala, o goleiro nem pulou. Né? E como tudo sempre pesa pro goleiro, né? A gente que tá nessa vida já tem esse costume. O Everson tomou uma decisão que seria brilhante se ele tivesse. E assim, ele já tinha pegado o primeiro, já que é o mais importante, e depois ainda fez o gol dele. Então... Ele fez a parte dele. Uma batida diferenciada, né? Com a parte de fora do pé, o goleiro nem se mexeu. E geralmente os pênaltis dele que ele cobra são sempre assim, né? Ele bate, o goleiro não tem nem chance de ir na bola. Então o Everson, que representa muito bem o time do Galo, né? Ele que deu uma declaração falando que não aceitaria mais perder para eles mesmos, mas ele não joga sozinho, né? E aí houve mais uma final que o Galo perdeu para ele mesmo. Em um ano, 3 finais, 3 vices pro Galo. 3 vices, né? Bom, é isso então, finalizando o primeiro campeonato, né, da América do Sul. Agora mais uma decisão, né, João? Que por pênaltis o time brasileiro deixa de ser campeão. Fortaleza também. E engraçado que com a mesma situação, que era o Fortaleza, ele tinha a condição de sair vitorioso e aí uma batida displicente acabou fazendo. Então, mais uma decisão de Sul-Americana que o time brasileiro sai fora nos pênaltis, né? Já são 4 vices seguidos brasileiros na Sul-Americana, né? Se contar a final brasileira também que aconteceu. E a segunda seguida para um time argentino, né? O Racing havia ganhado do Cruzeiro. Bom, deixando agora a Sul-Americana, vamos para a glória eterna, a Libertadores, semana de Libertadores. Vamos fazer o nosso raio-x para Palmeiras e Flamengo, né? Quem a gente acha que vai jogar, quem a gente acha que vai ser a arma secreta dos times, os pontos fracos. Então vamos discutir tudo. Agora vamos começar com o professor que anotou aqui a escalação do Flamengo bem direitinho. Então, a gente vai dar opinião aqui, eu vou dar opinião do que eu conheço do Flamengo, certo? Os meninos vão dar a opinião do que eles conhecem do Palmeiras. Agora, nada impede de eles também darem uma opinião, o que eles acham do time do Flamengo, como também o que eu acho do time do Palmeiras. Em primeiro lugar, algumas coisas vão ser interessantes, né? Como o Flamengo vai jogar terça-feira, né? Porque vai jogar contra o Atlético Mineiro, podendo ser campeão brasileiro, né? Mas eu acredito que vai com o time, né? Com certeza um jogador que vai jogar na terça-feira é o Plata, porque ele está fora da final, então o Plata vai jogar, certo? Então, eu estou me questionando isso, porque alguns jogadores eles podem acabar entrando na terça-feira, né? O Flamengo está com certo desgaste físico e a gente não sabe, por exemplo, o que pode acontecer no caso se o Felipe Luiz vai botar o Bruno Henrique, né, de atacante, que ele sentiu uma dor na coxa, né? Então, ele vai jogar na terça-feira porque, de repente, ele pode não jogar, de repente ter uma contusão e não jogar sábado. Né? Mas para mim é o seguinte, a escalação primeiro, né? Eu acho que o Flamengo no sábado, na final, vai jogar com Rossi, Varela. Aí tem a dúvida se o Ortiz... Eu acho que o Ortiz vai jogar, ele está sendo preservado para jogar esse jogo. Né? Léo Pereira, né? E Alexandre na lateral. Né?
Aí de volantes, ele vai com Pulgar, Jorginho, né, e vai jogar com uma Arrascaeta no meio. Eu acredito que ele vai botar, né, no lugar do Plata, na direita, ele vai botar o Carrascal. Tá? Isso eu estou dizendo a escalação, não estou dizendo o que eu gostaria que ele colocasse. Certo? Já eu digo a vocês o que eu gostaria que ele fizesse. Na esquerda eu estou com dúvida se ele vai de Samuel Lino ou Cebolinha. Né? O Cebolinha está jogando bem, mas eu acho que ele vai de Samuel Lino. Por conta de quê? Né? As convicções, né? Dizer, eu não posso abrir mão das minhas convicções. Né? E eu acho que vai ser um erro também, porque nitidamente o Cebolinha está jogando bem melhor, né, do que o Samuel Lino. E o ataque, aí tem que ver, né? Porque está se arriscando que o Pedro vai. Se ele for, acho que não vai, acho que vai ser Bruno Henrique de centroavante. Eu digo isso, pessoal, porque o Felipe Luiz, ele nunca bota o jogador assim se ele não tiver em plenas condições físicas. Se ele botar o Pedro, é porque ele está com condições suficientes ou, tipo, ele vai no sacrifício. Eu não acredito que o Pedro jogue. Né? Então, ele iria de Bruno Henrique de atacante. Né? Aí, depois, o que eu acho que deveria, eu vou deixar para quando for fazer o raio-x dos pontos fracos, as armas secretas, etc. e tal. Se o Eric quiser dizer agora como é que ele acha que o Palmeiras vai, e o João Paulo também, né? Com certeza, né? E conversava ali com o João Paulo antes, né? Pra gente ver qual seria aí a provável escalação do Palmeiras. E eu, né? Não sei ele, acho que vai ser essa mais ou menos aqui, né? O Carlos Miguel no gol, né? O Gomes, garantidíssimo ali na defesa. Junto dele, Fux, o Murilo, mas eu acho que o Abel vai optar pelo Fux, né? Mais seguro na saída de bola, né? E vem melhor o Murilo. Lembrando que isso é o que a gente acha, né? Exatamente, isso é a projeção da gente pro jogo, né? Mas lembrando que a gente não tem um técnico como o Felipe Luiz, né? Que a gente sabe mais ou menos os passos dele, né? O Abel Ferreira tem as suas surpresas, né? Então ali pela lateral direita, Kelvin ou Giai, só que aí mudaria o esquema tático, né? Se o Giai joga, a gente teria mais um esquema de 3 zagueiros. Com o Kelvin seria mais ou menos aí os 2 laterais, né? O Piquerez... Eu acho que ele não vai, desculpa eu te interromper, Eric, eu acho que ele não vai de 3 zagueiros, em virtude que só vai ter um atacante. Tá certo que o Flamengo joga com os pontas, mas o Carrascal nem ponta é direito. Né? Então eu acho que ele não vai de 3 zagueiros, né? Eu acho que ele vai com o Kelvin. Mas é puro chute. De repente, como você falou, ele surpreende, né? Surpreende, exatamente. Então, na esquerda, como sempre, o Piquerez. Né? Ali no meio temos a opção do Aníbal Moreno. Essa é a maior dúvida, eu acho, né? Ou do M. Martinez, que é a maior dúvida para mim também, mas eu acredito que ele vá de Aníbal Moreno. Tem sido uma deficiência do Palmeiras esse primeiro volante nessa temporada. Até por questão da experiência e pela campanha da Libertadores, né? Que ele foi mais utilizado durante a campanha. Também no meio de campo ele, o querido, a torcida do Flamengo, Andreas Pereira, né? Junto dele, Felipe Anderson e o Alan. E o Alan tem que jogar. Certeza. Tem né? que Ele ser pode o Alan. surpreender, mas eu tenho quase certeza de que ele vai jogar. E ali na frente, como sempre, a dupla Flaco Roque, Vitor Roque, Flaco Lopes. Para mim, essa é a escalação que o Palmeiras Concordo também. usará no sábado contra o Flamengo na final da Libertadores. Bom, agora o que eu acho, antes dos meninos falarem o que eles acham, na escalação eu acho que deveria entrar o Cebolinha. Na realidade, nem deveria entrar o Cebolinha, gente. Eu acho que deveria entrar o Carrascal na esquerda, porque é o seguinte, é um jogo que está fadado também aos contra-ataques. E o Samuel Lino, ele perde muito a bola. O Cebolinha, ele não recompõe, né? Aliás, ele recompõe mais do que o Carrascal. Mas o Carrascal, em compensação, ele segura bem a bola. Ele retém a bola. Então, eu iria de Carrascal na esquerda, porque deu muito certo. Certo? E na direita, o Luiz Araújo. Porque, de todo jeito, é jogador decisivo, é jogador que bate no... ele é raçudo, né? Porque tem que ver isso também. Final é para jogadores assim que tenham garra para poder jogar. E o Luiz Araújo, ele tem muita garra. Então, eu colocaria o Luiz Araújo na direita e o Carrascal na esquerda. Eu acho que ele não vai fazer isso. Agora, no mínimo, ele colocaria o Cebolinha, certo?
E no sistema, gente, me surpreendeu uma coisa aqui. A gente ainda está falando de sistema de jogo. Já já a gente vai para pontos fortes e pontos fracos, né? Me surpreendeu o Vitória com os 3 zagueiros. O Abel Ferreira, ele em coletiva, disse que teve dificuldades com os 3 zagueiros. E o Flamengo ele poderia colocar 3 zagueiros, né? Colocaria o Léo Pereira, colocaria o Léo Ortiz e o Danilo, né? Claro que com o problema do Léo Ortiz, né, que a gente não sabe, pode ser que ele acabe saindo de campo. Mas aí ficaria 2 zagueiros. Eu acho que esse sistema com 3 zagueiros até protege, e aí eu vou explicar para vocês já quando eu for falar dos pontos fracos. Mas seria isso, eu colocaria, na minha escalação, eu não colocaria nem o Lino, certo? E trocaria o Carrascal de lugar. Não sei o que os meninos acham do Palmeiras, se a escalação que vocês acham que vai é a que vocês gostariam. Bom, em relação ao que eu acho, começando, tem 2 mudanças, né? Acho que o Murilo pelo Fux, porque o Murilo está mais habituado a jogar ao lado do Gomes, e mais habituado também em partidas mais decisivas, então seria o Murilo no Fux. E ali a dúvida entre os volantes, né? Entre o Emi Martinez, o Aníbal ou até o Bruno Fux para ser o volante, para fazer a saída de bola. Então essas são as minhas dúvidas em relação ao que eu acho que o Abel poderia colocar. O que eu mais tenho, assim, se for para escolher a certeza maior, é o Murilo no lugar do Fux. Mas de volante, assim, eu não acho que vai ser o Aníbal mesmo. Pois é, João Paulo, eu vinha pensando aqui como é que o Palmeiras deveria entrar para esse jogo, porque eu acho, assim, tirando de experiência do que foi o último jogo com o Flamengo, né? Eu entraria com os 3 zagueiros. De verdade mesmo, assim, na minha opinião. Entraria com o Giai no lugar do Kelvin, né? Até pelas últimas partidas do Kelvin, que ele oscila muito, realmente, né? Ele tem partidas que ele é muito seguro, tem partidas que ele deixa a desejar. E agora é a final da Libertadores e a gente tem o Giai, que pra mim, João Paulo, sei pra você também, é um dos melhores marcadores desse time. Marca muito bem, né? Então, até para proteger, talvez, se o Pedro for jogar, né? Que a gente ou não se o sabe. Carrascal, que é muito driblador, Exatamente, muito agudo, for pela ponta. Exatamente. Né? Então, eu entraria ali com o Giai, o Gomes e o Fux. E aí colocaria o Piquerez para jogar ali mais ou menos como um ala, né? E aí o Alan estaria do outro lado, fazendo essa mesma função. Eu acredito que entraria assim. A minha maior dúvida realmente é a que o Abel também deve estar tendo nessa hora, né, que é o Aníbal Moreno e o Emiliano Martinez. Só que entre um cara que arrisca e erra e um cara que não faz nada, não compromete, mas também não entrega, eu prefiro o Aníbal Moreno, né? Num risco que a gente corre, mas que até por ser mais marcador e também por arriscar mais passes ali, quebrando mais à frente, ele não é um cara que volta muito bem o passe ali naquela linha de trás do Palmeiras, né? Mas é um cara que quando sai para jogo ali na frente, ele consegue oferecer que o Andrés Pereira faça mais um movimento ali à frente e chegue a achar mais os atacantes, né? Então eu entraria ali com o Aníbal Moreno no lugar do Emi Martins. Não sei se o João Paulo vai concordar comigo. Se for para escolher entre os dois, eu vou de Aníbal mesmo, é mais marcador. E o Emi Martins tem a característica mais de reter mais a posse de bola, sair jogando. O Aníbal é mais marcador, mais pitbull, então se for para escolher, eu prefiro o Aníbal. Bom, agora vamos comentar sobre os pontos fracos das duas equipes, né? O que nós achamos que pode fazer a diferença. Então, eu selecionei 2 pontos fracos do Flamengo. Eu acho que é a virada de bola que pega o lateral direito de surpresa. Digo isso porque deu certo mesmo o Flamengo botando aquele sistema de 3 zagueiros contra o São Paulo, o gol sai de uma virada de bola. O gol do Palmeiras, do Vitor Roque contra o Flamengo, sai de uma virada de bola contra o Emerson Royal. Tá? E teve um lance do Bragantino que o Bragantino quase que sai na frente, né? Foi uma virada de bola também. Acho que foi o John que ele resolve, em vez de chutar para o gol, ele tentar dar um passe para o meio da área, né? Então acho que esse é um ponto fraco. O outro ponto fraco que eu acho do Flamengo é a saída de bola do Pulgar, né? Que ele às vezes erra,
né? Tanto é que o Pulgar é um dos jogadores que mais leva cartões amarelos, né? Às vezes ele erra. A grande questão é que com o Jorginho eles vêm alternando, não é sempre o Pulgar que sai, né? É o Jorginho e às vezes o Pulgar às vezes é o Jorginho. Então eu botaria, quando o Pulgar fosse sair, eu botaria pressão em cima dele, né? E o Rossi também, a saída de bola, que às vezes ele é muito autoconfiante e às vezes você viu contra o Fluminense que acabou. O jogador do Fluminense acreditou. Então acho que esses são os pontos fracos do Flamengo. Do Palmeiras, acho que o principal é aquela saída de bola entre os zagueiros, né? Porque o Gomes, ele é um excelente marcador, raçudo, um zagueiro incrível que está na história do Palmeiras, mas para sair jogando, ele não é um zagueiro que tem aquela qualidade no passe, qualidade técnica. E aí, se for o Murilo, é o pior Murilo da era Abel, então fica muito complicado. Então vai surgindo essa dúvida, né? Se o Fux jogar, ele não tem tanta experiência e vem em muita oscilação, né? Se for a escolha do Fux, então o primeiro ponto fraco para mim é essa saída ali de trás do Palmeiras, né? For depender do Gomes ou do Murilo, vai ficar a qualidade muito baixa lá de trás. A outra em relação a quando o Palmeiras vai marcar que não seja pressão alta, né? Como aconteceu contra o Flamengo no Maracanã, quando o Palmeiras estava muito em cima, com a pressão lá em cima, os primeiros 15 minutos, 20 minutos de jogo, o Palmeiras conseguiu sair muito bem, mas quando teve que baixar mais um bloco, que os jogadores não precisavam avançar tanto para fazer a marcação, aí o Palmeiras ficou muito perdido, tanto que o Flamengo fez o 2-1 e no mais tardar fez o 3-1. Então isso, acho que são os dois principais pontos fracos do Palmeiras. Então também o primeiro volante, né, que tem sido desde o Danilo, depois que o Danilo saiu, a gente tem esse problema ali no primeiro volante. E se colocar o Andreas para ser o primeiro volante, o Andreas Pereira, acho que fica muito ruim também, porque deixa ele muito longe do gol. O rendimento dele cai também, né? Como o João Paulo falou, né, para mim esse primeiro volante é talvez o maior problema do Palmeiras, que o Palmeiras vai ter que enfrentar nesse jogo aí. Mas como eu já falei, entre um cara que arrisca e tem a possibilidade de errar e um cara que não compromete, mas também não faz nada, eu prefiro o cara que vai arriscar, né? E segundo, acho que o ponto fraco do Palmeiras não é exatamente um jogador em si, mas é talvez o Abel fazer com que o jogador jogue fora da posição dele. Para mim esse é o maior ponto fraco que o Palmeiras tem, porque a gente tem jogadores que podem oferecer uma qualidade técnica muito superior dentro do jogo, como o Felipe Anderson, como o próprio Andreas Pereira. E aí se ele mexe na posição desses caras, a gente tem um rendimento menor. E a equipe do Flamengo é muito, muito preparada e vai se aproveitar, claro, dessas brechas que o Palmeiras der. Então, eu espero que o Abel Ferreira dessa vez coloque os jogadores postados nos seus lugares, que cada um faça ali a sua função, né? Obviamente que durante o jogo vai precisar ser trocado, vai precisar um cara se mexer, fazer uma coisa diferente, vai, né? Mas acredito que o ponto fraco do Palmeiras é esse, né? Em geral, o Abel Ferreira mexer muito e especificamente ali no meio campo, né? Trazer esses caras para jogar fora da posição dele. O Felipe Anderson não é esse cara marcador, e aí quando ele atrasa o Felipe Anderson, além dele perder, né, a qualidade técnica que ele tem de encarar, de driblar, de fazer uma jogada, ele também fica ali fraquejando na hora de marcar, né? Bom, em relação agora à arma secreta, o que vocês acham de quem pode ser a arma secreta do Flamengo e do Palmeiras? Então, a minha arma secreta que eu selecionei aqui não é arma secreta porque eu coloquei a Arrascaeta. E assim, não tem nada de secreto. Eu vou deixar para no final, quando a gente for encerrar o episódio, o que eu acho que vai acontecer do jogo, que aí eu chuto uma coisa que vai acontecer, nem digo que é arma secreta porque talvez esse jogador nem entre, mas o que eu acho que vai acontecer no jogo. Mas a minha arma secreta do Flamengo é o Arrascaeta. No Palmeiras, se vocês me atrevem a dizer qual é a arma secreta do Palmeiras, é que o pessoal está muito colocando confiança no Flaco e no Vitor Roque, e eu acho que o Alan é essa arma secreta do Palmeiras, né? É um cara que diferenciado realmente. Bom, concordo totalmente com o professor em relação aos dois, né? O Arrascaeta, que não é tão secreto assim, e o Alan. Se for para ter alguém que assim a gente não imagina na verdade, porque ele vem demonstrando muito futebol nos últimos jogos,
mas que eu não seria o nome certo de protagonismo na final, seria o Alan, né? Porque ele é muito habilidoso, ele rabisca muito, ele tira uma jogada da cartola que pode ser decisivo pro jogo. Então, para mim, pro Palmeiras, seria o Alan. E pro Flamengo, o Arrascaeta. Exatamente. E no Flamengo, sem dúvidas, o Arrascaeta, que pra mim não é arma secreta, é arma discreta. Né? Que às vezes ele tá ali sumido do jogo, numa bola ele acha, faz um gol, decide uma partida. No Palmeiras, o Alan, mas eu acho que esse jogo, sei meus amigos aqui que eles vão achar, se vão concordar comigo, esse jogo vai ser decidido na bola parada. Então o Palmeiras tem ali na arma secreta o Gomes, o Fux, que aparece muito bem. Então eu aposto... Bola parada também não é arma secreta do Palmeiras, não. Mas eu aposto... Assim, estou dizendo que você está... Então, eu acho que a gente pode deixar para dar a opinião do que vai acontecer no jogo, né? Se você... Mas fica à vontade para dizer que é uma arma secreta. Mas exatamente, né? Porque quando já dando a opinião do que vai acontecer no jogo, o Palmeiras tem aí o Gomes, cabeceia muito bem, o Fux, então acredito que isso também pode ser uma arma secreta, né? Que não é lá das maiores valências do Palmeiras nessa temporada, a bola parada, né? O professor tá correto, né? Mas acredito que esse jogo vai ser um jogo truncado, difícil. Então, eu tenho essa opinião aí. Eu acho que a gente não pode se apegar ao último jogo, que foi 3-2, muitos gols, muita emoção, porque é final, né? Então, acho que concordo com ele que vai ser um jogo muito truncado, muito fechado. Os jogadores, o nervosismo vai mudar, né? Ninguém quer perder, então o pensamento vai estar mais próximo ali dos jogadores do Lanús, não querer errar, do que quando foi o 3-2 no Maracanã. Então, eu vou logo dizer a vocês o que eu acho que vai acontecer. Concordo plenamente, acho que vai ser um jogo truncado. Todo mundo está dizendo que o Juninho, que é um cara que está saindo do banco, aquele atacante que foi menosprezado, que foi desprezado, vai chegar e vai fazer o gol dessa final. Eu não sei por que veio na minha cabeça uma coisa, gente, assim, puro chute, certo? Que o jogo vai para a prorrogação. E na prorrogação, eu não sei porque me veio na cabeça que o Michael vai fazer aquele gol que ele não fez. Eu tô achando que vai acontecer isso. Não sei porque, eu acho que ele nem vai entrar. Mas veio assim, esse insight, né? Que o Michael, ele entra na prorrogação e faz o gol do título. Tô falando pelo lado do torcedor também, né? Porque, assim, lado técnico, eu chutaria pênaltis. Mas, assim, é 0-0, prorrogação. E aí eu acho que o Michael entra e faz o gol e fica 1-0 e muda completamente aquela história daquele gol que ele não fez. Mas eu não tenho convicção zero de que... É mesmo feeling mesmo. Convicção zero de que o Michael vai entrar nesse jogo. Se for para se apegar nesse lado místico, né, na prorrogação, o Andrés pode acertar um chute ali de fora da área e fazer o gol do título também, né? Acho que o palmeirense pode pensar, acho que tá pensando bem nisso também. O Giai fazer o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Imagina. Pode acontecer. Bom, é isso então, pessoal. Muito obrigado a você que acompanhou mais um episódio do Campus Cast. Obrigado a Eric Luan, ao professor Moisés, a Elvis Guimarães, que está na sonoplastia. Nos siga no Instagram, @CampusCast. Colocaremos o link do Spotify e do YouTube. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima. Valeu!